O milagre que mudou a vida de Pedro, quando a fé venceu o desespero. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que terão pão os que semeiam com suor, e foi assim que criou seus 3 filhos, Maria, João e Lucas. Mas em 2021, quando a pandemia já castigava o Brasil há mais de um ano, a vida de Pedro desmoronou como um castelo de cartas. Primeiro, foi a demissão. A empresa onde trabalhava como encarregado de obras há 12 anos fechou as portas sem aviso. Com as contas se acumulando e o aluguel atrasado, Pedro viu-se vendendo tudo o que tinha valor, a moto, a geladeira nova, até as ferramentas de trabalho que eram seu sustento. Mas o pior ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto arrumava um armário velho para vender, sentiu uma dor aguda nas costas que o derrubou no chão. Não conseguia se mover. O diagnóstico foi implacável: hérnia de disco severa, com risco de paralisia permanente. Os médicos disseram que precisaria de uma cirurgia urgente, mas o SUS tinha uma fila de 2 anos, e particular? Nem pensar, cada consulta já era um golpe no bolso. Como vou sustentar meus filhos se não posso nem andar? Chorava Pedro, sozinho no quarto alugado que mal cabia uma cama e um colchão no chão. Foi então que sua vizinha, Dona Cida, uma senhora de fé inabalável, bateu à sua porta com um prato de comida e um convite. Pedro, amanhã tem uma corrente de oração na Universal. Você precisa ir. Lá, Deus opera milagres. Ele quase riu. Milagres? Em plena crise, com médicos dizendo que eu posso ficar paralítico? Mas o desespero falava mais alto que o ceticismo. No dia seguinte, arrastando os pés com a ajuda de uma bengala emprestada, Pedro entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O que ele viu ali foi diferente de tudo que imaginara. Não era um lugar frio ou cheio de formalidades, era uma casa de guerra espiritual. As orações eram fortes, os louvores vibravam nas paredes, e o pastor, um homem de voz firme e olhos brilhantes, falava com uma autoridade que Pedro nunca vira antes. Deus não é Deus de derrota. Ele é Deus de milagres. Gritava o pastor, enquanto impunha as mãos sobre os enfermos na frente do altar. Pedro sentou-se no fundo, envergonhado, mas algo dentro dele mexeu quando uma mulher ao seu lado começou a chorar e agradecer a Deus por ter recebido um emprego após meses desempregada. Será que isso pode ser real? Pensou. No final do culto, o pastor anunciou a campanha dos 7 dias de jejum e oração, uma corrente de fé onde os fiéis se dedicavam a buscar a Deus com sacrifício. Pedro hesitou, mas quando o pastor olhou diretamente para ele e disse: tem alguém aqui que está prestes a desistir, mas Deus vai te levantar, ele sentiu um arrepio. Eu quero participar, murmurou, levantando a mão trêmula. Os 7 dias que se seguiram foram os mais difíceis e os mais sagrados da vida de Pedro. Ele jejuou como pôde, às vezes só água e bolachas, participou das vigílias de madrugada, onde o fogo da oração queimava o desânimo, e aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas, notas que, mesmo em sua miséria, ele começou a separar com fé. No 4º dia, durante a fogueira santa de Israel, um momento de oração intensa onde os pastores ungiam os fiéis com óleo, Pedro foi chamado ao altar. O pastor colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com uma unção que parecia cortar o ar. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Satanás, solte este homem. As costas de Pedro são curadas agora. Pedro sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu sua coluna, como se mãos invisíveis o erguesse. De repente, a dor que o torturava há meses, sumiu. Ele se endireitou, largou a bengala, e começou a pular. Estou curado. Estou curado. Gritava, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. A igreja inteira explodiu em louvor. O pastor abraçou Pedro e disse: isso não é magia, meu irmão. É fé. Você creu, e Deus honrou sua fé. Mas o milagre não parou aí. Na semana seguinte, durante o culto da prosperidade, Pedro ouviu o testemunho de um homem que, após entregar o dízimo mesmo desempregado, recebeu uma proposta de trabalho no mesmo dia. Por que não eu? Pensou. Com as últimas economias, ele separou sua oferta e orou. Senhor, o Senhor me curou. Agora, me dá um trabalho para sustentar meus filhos. 3 dias depois, o telefone tocou. Era um antigo conhecido, dono de uma construtora, ligando para oferecer um cargo de supervisor com salário melhor do que o anterior.
Pedro, ouvi falar que você tá precisando. Deus colocou você no meu coração, disse o homem do outro lado da linha. Hoje, um ano depois, Pedro está de pé literalmente e espiritualmente. Ele não só recuperou a saúde e o emprego, como também trouxe a família para a igreja. Sua filha Maria foi batizada nas águas, João deixou as más companhias, e Lucas, o caçula, agora sonha em ser pastor. Toda semana, Pedro sobe ao altar para dar seu testemunho. Eu era um homem quebrado, mas Deus me reconstruiu. Não foi sorte, não foi coincidência, foi a fé na Igreja Universal, onde os milagres acontecem. E ele sempre termina com a mesma frase, olhando nos olhos de quem está ouvindo. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Mas você tem que crer. E quando crer, nada vai te parar. Lições que Pedro aprendeu e que podem mudar sua vida. 1. A fé sem obras é morta. Pedro poderia ter só orado em casa, mas foi à igreja, participou das campanhas, deu o dízimo mesmo na falta. Deus honra quem age. 2. O milagre começa quando você solta o passado, que ele teve que largar a bengala, símbolo de sua limitação, para receber a cura. 3. A Igreja Universal é um hospital de almas, lá, não importa seu passado. O que importa é sua fé no presente. 4. Deus não muda a sua história, Ele reescreve. Pedro não só foi curado, como recebeu mais do que perdeu. Deus não restaura pela metade. Se você está lendo isso e pensa que seu caso é impossível, lembre-se de Pedro. Ele esteve onde você está. Mas hoje, ele dança. E você também pode. Pedro não imaginava que, alguns meses depois da sua cura, estaria de volta à Igreja Universal, mas dessa vez não como um homem quebrado, e sim como testemunha viva do poder de Deus. Era uma noite de quinta-feira, o templo lotado, o ar carregado de expectativa. Quando o bispo pediu por testemunhos, ele sentiu algo dentro do peito queimar, como se o Espírito Santo mesmo o empurrasse para frente. Com as pernas firmes e o coração acelerado, Pedro subiu ao púlpito. Segurava nas mãos a bengala que antes o sustentava, agora um troféu de vitória. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus não só cura, como transforma o que era vergonha em glória, começou, a voz embargada. O templo ficou em silêncio, como se todos prendessem a respiração. Ele contou tudo. Os anos de dor, as noites chorando no quarto, a sensação de que Deus havia se esquecido dele. Falou da primeira vez que entrou na igreja, arrastando os pés, com medo de ser julgado. Mas em vez de olhares de pena, encontrou mãos estendidas, orações sinceras e um Deus que não desistiu dele. Eles me disseram: Deus não olha para suas falhas, Ele olha para o seu coração. E foi ali, entre aqueles irmãos, que eu aprendi a crer de verdade. Quando Pedro terminou de falar, o bispo pediu que ele andasse pela igreja. Ele obedeceu, caminhando com passos largos, sem mancar, sem dor. Alguns irmãos choravam. Outros gritavam glória a Deus. Uma senhora na terceira fileira, com as mãos trêmulas, se levantou. Era Dona Maria, que há anos sofria de artrite e mal conseguia segurar uma colher. Se Deus curou ele, pode me curar também, ela declarou, e correu para o altar. Naquela noite, não foi só Pedro que saiu diferente da igreja. Dona Maria jogou fora as luvas de compressão que usava nas mãos. Um jovem que chegará depressivo, com ideias de suicídio, entregou os remédios ao pastor e saiu com um sorriso no rosto. Uma mãe que há anos orava pelo filho viciado recebeu a notícia, ainda no templo, de que ele havia decidido buscar ajuda e entrar para o grupo de libertação da igreja. Pedro não sabia, mas sua história estava apenas começando. Pouco tempo depois, ele começou a visitar hospitais e asilos, levando sua bengala como prova de que milagres ainda acontecem. Em cada lugar, ele repetia: se Deus fez por mim, pode fazer por você. Mas você tem que dar o primeiro passo. Tem que vir. Tem que crer. Um dia, em uma dessas visitas, ele conheceu Carlos, um homem paralisado há 10 anos após um acidente de carro. Carlos ouvia Pedro falar, mas seu rosto permanecia fechado, cético. Já tentei de tudo. Nada adianta, ele murmurou. Pedro se ajoelhou ao lado da cama do hospital, pegou a mão de Carlos e disse: eu também já pensei assim. Mas Deus não olha para o que nós somos, Ele olha para o que nós podemos nos tornar pela fé. Naquela mesma semana, Carlos foi levado à igreja pela família. Não conseguia andar, mas seu coração já estava se movendo.
Durante a corrente de oração, quando o pastor impôs as mãos sobre ele, Carlos sentiu algo como uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Primeiro, os dedos dos pés mexeram. Depois, os pés inteiros. Quando ele se levantou, tremendo, e deu os primeiros passos com o auxílio dos irmãos, o templo explodiu em louvor. Hoje, Pedro e Carlos são amigos. Eles viajam juntos, contando suas histórias em diferentes cidades, provando que onde há fé, não há impossíveis. Pedro sempre termina seus testemunhos com a mesma frase: Deus não tira a prova antes da hora, mas ele também não deixa a prova te destruir. Se você está no fundo do poço, saiba que é ali que Deus começa a construir a sua vitória. E assim, o que começou como uma oração desesperada em uma noite qualquer se tornou um rio de bênçãos que não para de fluir. Porque na Igreja Universal, não há casos perdidos. Há apenas almas que ainda não descobriram que, com Deus, tudo pode mudar em um instante. Tudo o que Ele pede é que você creia. E quando você crer, nada, absolutamente nada, vai te parar. A vida de Pedro e Carlos depois daquele milagre virou um verdadeiro testemunho vivo de como Deus age quando menos esperamos. Os dois, que antes mal se olhavam nos olhos, agora não se desgrudavam. Carlos, que havia chegado à igreja arrasado pela culpa e pelo vício, se tornou um homem novo. Não foi da noite para o dia, não. Teve lutas, teve noites de choro, teve momentos em que a tentação batia a porta como um vento forte querendo derrubar tudo. Mas ele aprendeu uma coisa: na CCB, ninguém caminha sozinho. Toda vez que a fraqueza apertava, Carlos corria para o templo. Às vezes, chegava sem avisar, só para sentar nos fundos e ouvir os hinos. Outras vezes, pedia para conversar com o pastor, que o recebia com um abraço e uma palavra certa, como se Deus mesmo tivesse soprado aquela orientação no ouvido dele. Os irmãos também não deixavam por menos. Se via que Carlos estava quieto demais, já chegavam com um convite para um café, para uma visita, para um culto de oração. Porque na Igreja Universal, a família não é só de sangue, é de fé. Pedro, por sua vez, descobriu que o seu chamado não era só ser livre das drogas, mas ser um instrumento para libertar outros. Começou a participar dos grupos de apoio na igreja, ajudando jovens que, como ele, estavam presas nas garras do vício. Ele não falava como um pregador, não. Falava como quem já esteve no inferno e voltou para contar como é o céu. Meus irmãos, eu sei que vocês acham que não tem jeito. Eu também achei. Mas se Deus tirou um cara como eu daquele buraco, imagine o que Ele não pode fazer por você, dizia, com os olhos brilhando e a voz firme. Um dia, durante um culto de libertação, um rapaz chamado Lucas, de apenas 19 anos, se levantou chorando. Ele era viciado em crack há 3 anos e já havia tentado se matar 2 vezes. A família, desesperada, o trouxe à igreja como último recurso. Pedro o viu ali, tremendo, com o rosto marcado pela dor, e sentiu algo estalar dentro dele. Era como se Deus estivesse dizendo: esse aí é por sua causa que eu te livrei. Pedro se aproximou, colocou a mão no ombro do garoto e falou baixo, mas com uma autoridade que só vem de quem já foi curado: fique em paz, irmão. Hoje, essa história acaba. E assim foi. Naquele mesmo culto, Lucas quebrou o copo que escondia no bolso, o mesmo que usava para fumar, e jogou no chão. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus, e Pedro, com lágrimas nos olhos, abraçou o garoto como se fosse seu próprio filho. Os milagres não pararam por aí. Carlos, que havia perdido tudo por causa das dívidas, começou a trabalhar como motorista de aplicativo. No começo, era difícil, mas ele orava antes de cada corrida: Senhor, me dá forças para não desistir. E Deus ouvia. Um dia, um passageiro, ao descer do carro, deixou cair uma carteira cheia de dinheiro. Carlos poderia ter ficado com tudo, afinal, eram meses de salário ali dentro. Mas algo dentro dele não deixou. Ele correu atrás do homem e devolveu cada centavo. O passageiro, emocionado, era dono de uma pequena transportadora e, dali a uma semana, ofereceu a Carlos um emprego fixo, com salário melhor e horário certo para que pudesse frequentar os cultos sem preocupação. Pedro, enquanto isso, recebeu um convite que nunca esperava: ser obreiro. No começo, duvidou. Eu, pastor? Um ex-viciado, cheio de erros? Mas o pastor o olhou nos olhos e disse: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos.
E você, Pedro, foi escolhido. Hoje, ele prega, visita os doentes, ora pelos necessitados e, acima de tudo, mostra para quem ainda duvida que não existe vida tão destruída que Deus não possa restaurar. E assim, o que começou como uma história de dois homens quebrados se tornou um farol de esperança para muitos. Porque na CCB, os milagres não são contados, são vividos. Cada vida transformada é uma prova de que, quando Deus entra na história de alguém, nada fica igual. As dívidas são pagas, os vícios são quebrados, as famílias são restauradas, e o que era para ser o fim vira apenas o começo de uma nova jornada. Se você está lendo isso hoje e acha que seu caso é sem solução, ouça o que Pedro e Carlos diriam: vem para a igreja. Não importa como você está, não importa o que você fez. Aqui, Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu futuro. E o futuro que Ele tem para você é maior do que qualquer coisa que você já sonhou. Porque na Igreja Universal, não existe a já era. Existe a ainda vai ser. E quando Deus começa a agir, nem o céu é o limite. Era uma tarde de sábado quando Ana, uma mulher de 38 anos, entrou pela primeira vez na CCB carregando um peso que parecia impossível de suportar. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, as mãos tremiam e o coração batia descompassado, como se a qualquer momento fosse parar. Ela tinha acabado de descobrir que seu marido, Paulo, um homem que sempre foi seu porto seguro, estava envolvido com drogas e havia gasto todas as economias da família em apenas 3 meses. A casa, que eles tinham comprado com tanto sacrifício, estava hipotecada. As contas se acumulavam na mesa da cozinha como uma montanha de papéis ameaçadores, e o pior, Paulo havia sumido há 2 dias sem dar notícias. Ana não sabia mais o que fazer. Já havia procurado a polícia, amigos, até mesmo um advogado, mas todas as portas pareciam se fechar na sua cara. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma irmã fiel da CCB há mais de 20 anos, a olhou nos olhos e disse com uma calma que Ana não entendia: minhas filha, você já tentou deixar esse problema nas mãos de Deus? Vamos na igreja hoje. Lá, Jesus resolve o que o homem não pode. Ana não era de frequentar igrejas. Na verdade, a última vez que havia entrado em uma foi no casamento de uma prima, anos atrás. Mas naquela tarde, sem forças para dizer não, ela se deixou levar. Ao cruzar a porta da CCB, sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido diante do caos que era sua vida. As pessoas sorriam, cantavam, e ela, que só sabia chorar, sentiu um nó na garganta ao ver tantas mãos levantadas em oração, como se cada uma delas carregasse uma história de luta e vitória. Quando o pastor começou a pregar sobre a fidelidade de Deus em meio às tempestades, Ana não aguentou. As lágrimas escorreram sem controle, e ela se ajoelhou ali mesmo, no meio da congregação, como se suas pernas tivessem desistido de sustentá-la. Foi então que uma irmã se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Irmã, Deus vai te surpreender. Você não está sozinha. Naquele momento, Ana não tinha fé. Ela tinha apenas desespero. Mas algo dentro dela a fez fechar os olhos e sussurrar: Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Porque sozinha, eu não aguento mais. O que aconteceu nos dias seguintes foi algo que nem mesmo Ana, em seus momentos de maior esperança, poderia imaginar. Na segunda-feira, enquanto ela ainda tentava processar tudo o que havia vivido no sábado, o telefone tocou. Era Paulo. Sua voz estava diferente e trêmula, arrependida. Ana, eu tô num lugar ruim. Não sei como sair. Mas eu sonhei com você ontem à noite. Sonhei que a gente estava numa igreja, e você estava sorrindo. Foi a primeira vez em meses que eu senti paz. Ana não acreditava no que ouvia. Paulo, que sempre zombava de coisas espirituais, estava falando de um sonho? De paz. Ela não hesitou. Onde você está? Eu vou te buscar. E foi assim que, algumas horas depois, Paulo entrou pela primeira vez na CCB. Sujo, abatido, com olheiras fundas e as mãos marcadas pelos sinais da droga, ele mal conseguia levantar a cabeça. Mas quando o pastor orou por ele, algo mudou. Não foi instantâneo. Não foi mágico. Foi real. Paulo começou a frequentar as reuniões. No início, era só para agradar a Ana, como ele mesmo dizia. Mas aos poucos, as palavras do Evangelho foram penetrando em seu coração como água em terra seca.
Ele chorava durante os cultos, confessava suas fraquezas, e a cada dia, a carga que carregava parecia ficar mais leve. Até que, em uma quarta-feira de jejum, algo extraordinário aconteceu. Paulo teve um sonho. Não um sonho qualquer, mas uma visão tão viva que, quando acordou, suava frio. No sonho, ele estava em um beco escuro, cercado por sombras que o puxavam para o fundo. De repente, uma luz brilhou, e uma mão o segurou com força. Quando olhou para cima, viu um homem de túnica branca que lhe disse: Filho, você não pertence mais a este lugar. Ao acordar, Paulo soube, era Jesus. E naquele dia, ele jogou fora todo o resto de droga que ainda tinha guardado, como se uma força maior o impulsionasse a fazer o que, sozinho, nunca conseguiria. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, enquanto Ana e Paulo oravam juntos em casa, algo que nunca haviam feito antes, o telefone tocou novamente. Era o banco. A voz do gerente do outro lado da linha soava confusa. Senhora Ana, nós revisamos o caso de vocês e, bem, não sabemos como explicar, mas a dívida da casa foi quitada. Alguém fez um depósito anônimo cobrindo tudo. Até os juros. Ana quase deixou o telefone cair. Como assim? Quem fez isso? O gerente não soube responder. Não temos essa informação, mas está tudo resolvido. Paulo e Ana se olharam sem palavras. Eles sabiam. Não precisavam de explicações. Deus havia ouvido. Deus havia agido. Hoje, um ano depois daquele sábado que mudou tudo, a vida deles é outra. Paulo está limpo, trabalha como motorista em uma empresa de confiança e, às noites, ajuda na obra da CCB como voluntário. Ana, que antes mal conseguia sair de casa, agora faz parte do grupo de oração das mulheres e testemunha com lágrimas nos olhos como Deus restaurou não só o seu casamento, mas a sua fé. Eu não tenho palavras para explicar o que Deus fez por nós, diz Ana, segurando a mão de Paulo durante um culto. Mas eu sei uma coisa, se ele fez por nós, pode fazer por qualquer um. Não importa quão fundo você tenha caído, não importa quão grande seja o seu problema. Na CCB, a gente aprende que Deus não só pode, como Ele quer te ajudar. Você só precisa dar o primeiro passo. E é assim que, mais uma vez, a história de uma vida quebrada se transforma em um testemunho de poder. Porque na CCB, os milagres não são lendas. São realidades que mudam destinos. E se Deus já fez por Ana e Paulo, imagine o que Ele pode fazer por você. O milagre que não acabou. Ana e Paulo não sabiam, mas aquele abraço apertado no altar era apenas o começo. Os anos seguintes revelariam que Deus não só restaurou seu casamento, mas os transformou em instrumentos de esperança. Hoje, eles lideram um ministério de aconselhamento na igreja, ajudando outros casais a reconstruírem o que parece perdido. Deus não nos salvou para ficarmos parados, diz Paulo, com a voz embargada. Ele nos salvou para que a gente mostrasse ao mundo que, com Ele, até as cinzas podem virar beleza. A lição: Deus não precisa de você perfeito, Ele quer você disponível. Ana aprenderá que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar àquele que as tinha. E Paulo descobriu que o perdão não era um favor, mas uma ponte para a liberdade. A gente achava que o nosso problema era grande demais, admite Ana, enxugando uma lágrima. Mas Deus só precisou de um sim nosso para fazer o impossível. Hoje, quando olham para trás, veem que o milagre não foi só o casamento salvo, mas duas almas que aprenderam a viver de joelhos. Porque na CCB e na vida, os maiores milhares começam quando a gente para de correr e começa a orar. E se Deus fez isso por eles, o que Ele está esperando para fazer por você? O primeiro passo é seu. O resto, Ele já tem nas mãos.